Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de introdução à enfermagem e para isso eu trouxe a última aula, que compõe a nossa disciplina, que fala um pouco da estruturação e organização dos serviços de enfermagem. As organizações de saúde são moldadas pelas crenças e valores de quem as constitui. Criam e expressam suas opiniões, estabelecem normas, desenhos que delineam suas estruturas, manuais e técnicas de procedimentos, utilizam recursos e geram uma produção, que no caso seria a assistência, atingindo os objetivos organizacionais. Assim, a cultura organizacional resulta das crenças e valores que orientam as decisões do gestor em todos os níveis de estrutura organizacional, direcionando qual o caminho a ser seguido diante de várias alternativas de ações. Aqui nós temos o reconhecimento do ambiente organizacional, permite a detecção e o aprofundamento da análise de fatores contingenciais que interferem direta ou indiretamente. E o que é que forma essa estrutura organizacional? Primeiro, nós temos que fazer um planejamento. O que é que eu quero atingir, quais são os objetivos, quais as ações nós vamos realizar para poder atingir esse objetivo, o tempo, quem vai fazer. E aí, a partir do planejamento, nós vamos executar essas ações, que é o segundo passo da estrutura organizacional. A partir do momento em que eu executo, eu tenho que fazer um controle do que eu estou fazendo. Se eu estou realmente fazendo tudo conforme o planejado, e com isso eu tenho uma avaliação, Então, esses 4 passos, eles são fundamentais para formar a cadeia de organização de qualquer serviço de saúde. A identificação das estruturas formal e informal presente em todas as organizações facilita a participação no fluxo comunicacional, no planejamento e no desenvolvimento das ações mais flexíveis, que permitem a satisfação no processo de trabalho. Aqui nós temos os serviços de enfermagem, Ele é um grupo organizado de pessoas, de profissionais, onde é grande o número, a complexidade e a diversidade das atividades realizadas. Necessidade de divisão e distribuição do trabalho entre seus elementos e as relações entre eles. Sabemos que o serviço de enfermagem ele está estruturado e dividido em diversos setores. Então, essa divisão e distribuição do trabalho corresponde a isso. Os esforços são para o alcance do objetivo proposto. Então, tudo que o serviço nos oferece, tudo que aquele profissional tem como base, vai servir, vai unir as forças de todos os esforços para poder nós atingirmos o nosso objetivo. E precisa haver a definição da estrutura organizacional. Não tem como eu executar um serviço, executar uma ação, se eu não tenho uma estrutura organizacional. E nessa aula a gente vai poder conhecer mais um pouco toda essa estrutura. Aqui nós temos a estrutura formal de organização, Ela é bem estruturada, planejada e formalizada, Determina quem faz, o que vai fazer, onde vai fazer em todos os serviços. E ela evidencia as relações de autoridade e poder existentes entre os componentes organizacionais. Na estrutura informal, refere-se aos aspectos da organização que não foram planejados formalmente, que emergem espontânea e naturalmente de interações e relacionamentos sociais entre as pessoas que ocupam posição na organização formal. Então, eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Uma estrutura é considerada informal quando funcionários de diferentes unidades
de um hospital se encontram e trocam informações sobre assuntos da instituição, sem passar através de linhas de comunicação, ou ainda quando um subordinado influi na decisão do chefe. Então, por exemplo, tudo que eu adquiro de conhecimento, eu vou estar compartilhando com outros profissionais, com outros amigos, e esses amigos, entre si, eles vão discutindo melhorias para um determinado setor. Então, quando o chefe, quando a pessoa que está num cargo mais acima, ela pega o modelo de assistência de outro colega, ele não está baseado nos livros, ele não está baseado no planejamento, ele está baseado no método empírico, porque ele soube que aquele método estava dando certo, e aí ele pegou o exemplo do colega e colocou dentro da sua unidade para ser executado. Então, essa é a estrutura informal, quando eu pego métodos já realizados por outras pessoas, porque eu sei que vai dar certo, e aí eu instituo dentro do meu setor, então de forma informal. Muitas vezes surge pelo fato da estrutura formal reagir lentamente às mudanças, capaz de contornar os problemas que não estão sendo resolvidos pela estrutura formal. Os padrões de relações informais são extremamente diversos, perfeita harmonia ou completa oposição, dependendo do grau de motivação do grupo em relação aos objetivos da instituição. Muitas vezes, a estrutura informal, a gente considera que ela serve para apagar os incêndios, Muitas vezes, surgem diversos problemas, Surge um amontoado de questões que devem ser resolvidas de uma forma mais rápida, que a gente tem que driblar o nosso planejamento. Então, para isso que a estrutura informal, ela existe, que é para a gente poder solucionar os problemas de forma mais rápida, de forma eficaz também, sem trazer prejuízos para aquele setor. Aqui são aspectos da estrutura organizacional, Então, a gente divide o trabalho, e especialização, autoridade e responsabilidade, centralização e descentralização, hierarquia, amplitude de supervisão e formalização. Aqui são algumas coisas que compõem a estrutura organizacional. Nós temos aqui a divisão do trabalho e especialização. Para proceder-se à divisão do trabalho, primeiro se procura determinar as atividades necessárias ao alcance dos objetivos gerais dos serviços de enfermagem, para depois dividi-las compondo unidades distintas. Como forma de divisão de trabalho, encontra-se a especialização. A especialização pode ocorrer em dois sentidos, de forma horizontal e de forma vertical. Aqui nós temos o organograma, que está dentro dessa especialização e dessa programação. Ela é a representação gráfica da estrutura, ou seja, a representação gráfica dos órgãos e relações de autoridade existente entre eles, indicando os órgãos por meio de retângulos e as relações de autoridades por meio de linhas. Essas linhas que ligam os órgãos entre si indicam as interações formais prescritas. Elas mostram limitações na representação da estrutura, uma vez que o organograma mostra apenas uma dimensão dos muitos tipos de relação que existem entre os elementos ou os órgãos de uma organização. Aqui nós temos uma especialização horizontal, que corresponde à especialização de atividades e de conhecimentos, acarretando maior número de órgãos no mesmo nível hierárquico. Ela também é conhecida pelo nome de departamentalização, que é um processo de reunir as atividades para fins administrativos segundo critérios previamente estabelecidos, e denomina de processo funcional, ocorrendo em todos os níveis hierárquicos e caracteriza-se pelo crescimento horizontal do organograma. Aqui nós temos um modelo de organograma de forma horizontal.
certo? Então, quando eu falo, né, de representações, são essas denominações que estão em cada serviço. Eu tenho uma diretoria, né, de serviço de enfermagem, e essa diretoria, ela comanda os serviços prestados pela enfermagem em um determinado setor, em um determinado hospital, né, em um determinado serviço de saúde. Então, dentro daquele serviço de saúde, naquela unidade, nós temos vários tipos de serviço de enfermagem que são comandados pela direção geral da enfermagem. Então, nós temos a seção de enfermagem médica, a seção de enfermagem cirúrgica e a especializada. Então, aqui nós temos um modelo de organograma, né, de forma horizontal. No serviço de enfermagem, entre os critérios utilizados, encontram-se as departamentalizações por especialidades, tipo de patologia, complexidade dos cuidados prestados, localização, por período. A escolha do critério visa a adequação do serviço de enfermagem, considerando uma melhor qualidade da assistência. Aqui nós temos a especialização vertical, né, que ela ocorre quando na organização se verifica a necessidade de aumentar a qualidade da supervisão, acrescentando mais níveis hierárquicos de supervisão na estrutura. Dominada pelo processo escalar, caracteriza pelo crescimento vertical do organograma. É representada pela hierarquia da organização, dificilmente ocorre a especialização horizontal, sem que ocorra também a vertical ou vice-versa. Então, aqui nós temos um modelo, né, de especialização vertical e horizontal simultaneamente. Então, o que acontece? Nós temos o departamento geral de enfermagem, como vocês já viram, e aqui nós temos a divisão de enfermagem médico-cirúrgica e nós temos a divisão de enfermagem materno-infantil. São dois blocos, né? Mas esses blocos de serviços de enfermagem, eles se subdividem. Então, dentro da médico-cirúrgica eu tenho o quê? O serviço de enfermagem médico e o serviço de enfermagem cirúrgico. Dentro do materno-infantil, eu tenho o serviço de enfermagem obstétrico e tenho o serviço de enfermagem pediátrico. Então, a especialização, que ela é horizontal, porque a gente viu que tem uma classe acima, que é a diretoria geral, se subdivide em dois quadrantes, e esses dois são subdivididos também em mais serviços. Aqui nós temos a hierarquia, né, está relacionada com a especialização vertical, que divide a organização em camadas ou níveis de autoridade, tendo os superiores certo tipo de autoridade sobre os subordinados, né? Em todo serviço que a gente for prestar, nós temos que prestar conta, nós temos coordenadores, diretores, presidentes, né? Então, todos os serviços têm uma escala de autoridade, né? Então, a gente presta serviço, mas tem que comprovar os serviços, né? Tem que realmente dar uma ênfase a isso, que todo serviço tem a sua escala de autoridade e hierarquia. A ênfase é colocada no relacionamento superior. À medida que se sobe na escala hierárquica, aumenta a autoridade do ocupante. Então, quem está no topo é sempre o mais importante, vamos supor. Não que os demais da escala não sejam importantes, mas é que como ele tem quanto mais alto ele está, mais autoridade ele vai ter sobre os demais subordinados. A tendência é de que quanto maior a organização, maior tende a ser o número de níveis hierárquicos de sua estrutura. Aqui nós temos um modelinho, né? É uma pirâmide que ele fala, ó, nível decisorial. Então, quem toma as decisões, nós temos uma direção, né? Uma pessoa, um exemplo. E lá é a diretoria da divisão de enfermagem assistente, né? A direção geral.
O nível intermediário, que é esse do meio, eles são as diretores de área, né? Então, vamos supor que eu tenho um departamento médico-cirúrgico, né? Como vocês viram lá no slide anterior, e temos um materno-infantil. Então, é como se aqui fosse os coordenadores desses subblocos, né? E o nível operacional, que são os enfermeiros-chefes e demais categorias da equipe de enfermagem, que é quem executa de fato todas as ações, né, estabelecidas dentro da nossa estrutura organizacional. Aqui nós temos a autoridade e responsabilidade. A autoridade é o poder de comandar subordinados para que executem atividade visando a realização dos objetivos propostos. Com a delegação da autoridade, formando-se os níveis hierárquicos numa cadeia ininterrupta entre os supervisores e subordinados. Aqui a gente tem alguns tipos de autoridade. A primeira, autoridade integral, quando o dirigente tem completa responsabilidade pelas atividades de órgão dirigido, também denominada autoridade de mando ou autoridade de linha. Autoridade administrativa, quando o dirigente tem responsabilidade apenas pelas atividades dos órgãos dirigidos. E a autoridade técnica é quando o dirigente tem apenas responsabilidade técnica, né? Aqui a gente tem a amplitude da supervisão, também é dominada de amplitude administrativa e extensão de controle. Compreende o número de subordinados que uma pessoa pode supervisionar. Com eficiência, devem ser levados em consideração o número de pessoas supervisionadas, a distância física entre elas e o tempo necessário. Ou seja, quantos elementos uma pessoa pode supervisionar e a que distância e a que tempo. A gente pode estar exemplificando isso. Quanto mais subordinados aquela pessoa tem, menos eficaz o serviço vai ser. A gente pode estar mensurando isso dessa forma, né? Porque quanto mais autoridade ela tem, mais subordinados ela terá e mais responsabilidade também acarreta esse serviço. Quanto maior a amplitude, maior o número de subordinados e, consequentemente, menor o grau de atenção e controle que o superior pode desenvolver sobre eles. Aqui nós temos a centralização e descentralização. A centralização, ela refere-se à distribuição do poder nas organizações. Ela está relacionada com o direito de tomar decisões, que pode ser explicado em termos de quem tem o direito de tomar, que tipo de decisões e quando. Então, aqui nós temos, né, uma organização centralizada, né, que a coloração mais escura representa a autoridade de tomar decisões. Então, nós temos uma única pessoa que tem o poder de tomada de decisão e ele comanda todos os serviços e os seus subserviços. Aqui nós temos uma direção geral, porém quem está na ponta, ele também tem autoridade administrativa sobre os serviços prestados. Nós temos aqui a formalização, né, que ela prescreve como, quando e por quem as atividades deverão ser executadas. Representa o uso de normas na organização e corresponde ao grau em que normas, procedimentos, instruções e comunicações estão escritos. Então aqui é como se nós tivéssemos um manual de como esses serviços devem ser prestados, de que forma, quem vai executar o serviço, quem vai executar a ação, quando, por quanto tempo. Aqui eu trouxe uma frasezinha para vocês, né, que o planejamento é uma ferramenta que possibilita a organização de todos os passos necessários para que possamos alcançar nossos objetivos. Então, nossa aula hoje, né, ela foi realmente pontuada, né, nesses serviços organizacionais. Como organizar o serviço,
quem está acima, né, a questão das diretorias, dos processos de enfermagem, né, sabendo que todo serviço, independente de ser saúde ou não, né, ele tem que ter as suas autoridades, ele tem que ter os seus coordenadores para que possa ser deliberadas ações, para que possa ser feito o melhor possível, né, para a resolução dos problemas de todo o setor. Então, muito obrigada. Nossa aula finaliza por aqui.